Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar aqui sobre fatoração para resolver ou simplificar a raízes. Poxa, mas como assim resolver ou simplificar? Bom, tem raiz que a gente sabe que é exata. Raízes exatas são aquelas raízes que têm um resultado ok, um número certo como resultado. Raiz que não é exata, a gente não consegue resolver, mas a gente consegue simplificar elas, a gente consegue deixá-las um pouquinho menor, tá? Então, eu fiz... gente, peraí que eu errei a ordem. Eu fiz um passo a passo aqui para vocês. Jesus, coloquei depois. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Eu fiz um passo a passo que eu queria que vocês colocassem no caderno, tá? Eu troquei a ordem, perdão. Deixa eu voltar. São 5 passinhos que é como fazer, tá bom? Como é fazer para simplificar, Carinha? Como a gente faz para simplificar? Antes disso, eu vou retomar uma coisa. Eu vou relembrar com vocês um pensamento, tá? Primeira coisa. Operações inversas se anulam, certo? Vamos pensar no seguinte. Vamos pegar o número 7, certo? Vou pegar nesse número 7 e eu vou somar 2. Pensa aí, gente, na cabeça de vocês, quanto que dá? Peguei ele, somei 2. Agora, deu 9, certo? Agora eu vou tirar 2. Quanto que dá? Peguei o 7, eu somei 2, deu 9. Tirei 2, deu quanto? 7. Eu voltei no meu 7 do começo. Por quê? Porque operações inversas, elas se anulam. Se eu aplico uma operação de adição com um número, e eu aplico a operação inversa com o mesmo número, por exemplo, somei 2, depois eu subtraí 2, o mesmo número 2, eles vão se anular, tá bom? Esse mais 2 e esse menos 2, eles se cancelam. A gente diz que eles se cancelam. Eles se anulam, tá? E aí, eu vou ter o meu número original como resultado. Então, 7 mais 2 menos 2. O mais 2 menos 2 não vai fazer diferença, porque um anulou o outro. E a gente mantém o resultado, que era o 7. Correto? Vamos fazer com multiplicação isso também, ó. Vou pegar o número 3. Pegamos o 3, certo? Vou fazer agora o 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Agora eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2. 3 vezes 2 deu 6. O 6 que deu dividido por 2 vai dar quanto? 6 dividido por 2? 3. Eu volto de novo aqui no meu começo. Por quê? Porque operações inversas se anulam. É por isso que a gente pode cancelar, por exemplo, 5 vezes x dividido por 5. Aqui é vezes, aqui é divisão. Como multiplicação e divisão são opostas, são operações opostas não, são operações inversas, a gente corta porque elas se anulam. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, é como se o vezes 2 e o dividido por 2, um acabasse cancelando o outro. Certo? Então, ó, a gente acabou de ver aqui com adição e subtração, com multiplicação e divisão. E agora, a gente vai ver com as operações que a gente aprendeu por último. Multiplicação, potência e radiciação. Vamos pensar no número... vamos pegar o 3 de novo, ó. Eu vou pegar esse 3 e vou colocar ele ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9, certo? E aí eu vou tirar a raiz disso aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado?
3 ao quadrado não deu 9? Quem que é a raiz quadrada de 9? Que número que ele vezes ele mesmo dá 9? Não é o 3? A gente volta no 3 originalmente. Por quê? Porque potência e raiz são operações inversas. É como se a potência e a raiz, elas se cancelassem. Isso vale para quando elas têm o mesmo índice, tá? E o mesmo índice e o mesmo expoente. Por exemplo, a raiz cúbica de 4 elevado ao cubo, potência e raiz, como estão no mesmo índice, ó. Potência é 3. O índice da raiz é 3 também. A gente diz que a gente pode cortar. Por quê? 4 ao cubo daria 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, a gente diz que a gente tem essa vantagem. A gente pode cortar. Quem que é a raiz quadrada de 7 ao quadrado? Corta, corta. Dá 7. Por quê? 7 ao quadrado dá 49. Quem que é a raiz quadrada de 49? O próprio 7. Então, essas operações, elas se anulam. Operações inversas, quando aplicadas com o mesmo número, elas se cancelam, tá? Mais e menos se cancela. Multiplicação e divisão se cancela. E, o que a gente está vendo agora, que pra gente é o mais interessante, potência e raiz também se cancelam, tá? Quando o índice da raiz e o expoente são iguais. Por exemplo, se eu tiver isso por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 7 ao cubo, eu posso cancelar? Aqui eu não posso. Aqui, por que, Porque aqui é 2, o índice, é a quadrada, né? E aqui é 3. Quando são valores diferentes, a gente não pode cortar, ok? Para fazer isso aqui, eu teria que resolver 7 ao cubo, que daria 343, e calcular a raiz quadrada de 343, que é mais exata, tá? Então, eu não consigo cancelar, fazer essa magiquinha do corta-corta se os números forem diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, mais 2 menos 2, por isso que eu posso cancelar. Se fosse mais 2 menos 3, aí não dava, tá? Só funciona quando os números das operações são exatamente iguais, ok? Vou dar uma pausa aqui rapidinho só para eu escutar um áudio, gente. Aguenta aí que eu já volto. Oi, amores, voltei. Gente do céu, eu tô com uma gripe. Bom, então, isso aqui que a gente tá aprendendo agora vai ajudar a gente a resolver e simplificar qualquer tipo de raiz, tá? Retomando então, Rapidex. Por exemplo, raiz quadrada de 9 ao quadrado. Corta, corta. Quanto que dá? 9, tá? A gente corta o expõe a potência e a raiz e só sai o nosso número, que é o resultado. Pro não gosta assim. Você calcula então quanto que é 9 ao quadrado? 81. Quem que é a raiz quadrada de 81? Tcharam! É o 9, tá bom? Bom, agora a gente vai para como fazer a fatoração para resolver ou para simplificar qualquer raiz. A fatoração ela vai ajudar a gente, primeira coisa, já saber se a raiz é exata ou não, tá? Então, o que eu quero? Eu vou ler para vocês esses passos, são muito importantes. Eu vou lendo e eu queria que vocês colocassem no caderno. Se não der tempo, dá uma pausa aí e continua copiando, tá bom? São 5 passinhos super importantes pra gente. Meus amores, primeiro passo. Pegue o número de dentro da raiz e fatore. Fatorar é aquele processo tipo o MMC, mas é com um número só. Para ser MMC, o MMC são com vários, né? Mais de um. Aqui, a fatoração é divisões sucessivas, mas com um número só. Depois de fatorar, agrupe de acordo com o índice da raiz. Se for raiz quadrada, de 2 em 2. Se ela for cúbica, de 3 em 3. Se for uma raiz quarta, de 4 em 4, e assim por diante, tá bom? Esse é a nossa segunda dica. Segundo passo. Passo 3. Escreva a forma fatorada, que a gente acabou de fatorar, na forma de potência, de acordo com o agrupamento. Vou explicar para vocês, vai ficar mais visível depois, tá? Coloque a forma fatorada
dentro da raiz e simplifique. Multiplique o que for, próximo passo. Multiplique o que for necessário e fim. Nossa, Pro, de acordo com essas dicas, eu não tô compreendendo o que é pra fazer. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você copiou, né? Se não copiou, pausa até terminar de copiar e depois você solta. Pode pausar agora. Espero que vocês tenham copiado. E aí, agora a gente segue, então. Você vai pegar o seu caderno, que tá com esses 5 passinhos anotados. E você vai comparar comigo agora, fazendo. Eu vou mostrar os passos para vocês acontecendo. Nada melhor do que a gente ver acontecendo. Então, bora lá. Vou pegar uma raiz qualquer. Raiz quadrada de 144. Esse vai ser meu primeiro exemplo com vocês, ok? Exemplo. Raiz quadrada de 144. Passo 1. Pegue o número de dentro da raiz e fatore. Quem que tá dentro da raiz? O 144. Então, vou pegar o 144, vou passar uma barrinha do lado dele e vou fatorar. O que é fatorar? Ir dividindo. É tipo MMC, só que vai ter um número só aqui. Então, bora. Para fatorar, a gente sempre vai começar dividindo o número escolhido, né? Pelo número primo menor possível. Então, o meu número escolhido é o 144, não é? Então, eu vou começar as divisões. 144 a gente pode começar dividindo por 2. 144 dividido por 2 dá 72. 72 também dá para dividir por 2. E quanto dá para dividir, você vai dividindo. 72 dividido por 2 dá 36. 36 ainda dá para dividir por 2, que dá 18. 18 ainda dá para dividir por 2, que dá 9. Aí a gente para, porque o 9 não dá mais por 2. O 9 agora dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Fatorei. Cheguei no 1, acabou, tá? Comecei dividindo 144, colocando o resultado das divisões tudo embaixo de 144 e a gente foi indo. E aí, aqui na vertical estão os meus fatores, os meus números que foram dividindo o meu 144. Então, deu para dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 3 e por 3. Ok? Beleza. E agora, vamos pro passo 2. Deixa eu voltar aqui para ler com vocês. Depois de fatorar, vou até usar o marca-texto aqui, ó. Agrupe de acordo com o índice da raiz. Se a minha raiz for quadrada, eu vou juntar de 2 em 2, cúbica de 3 em 3 e assim por diante. Então, eu vou olhar. A minha raiz aqui era raiz quadrada de 144, não é como se fosse 2 o índice dela? Então, se ela é quadrada, se o meu índice é 2, eu vou juntar de 2 em 2, certo? Vou juntar de 2 em 2, vou fazer parzinho. Lembra, meu parzinho só pode ser formado com um número igual. Então, ó, juntei de 2 em 2. Vou formar 2 em 2 aqui. 2 em 2 aqui. 2 em 2 aqui, ó. Deu pra formar parzinho com todo mundo bonitinho. Pro sempre vai funcionar? Sempre vai dar certinho pra formar os parzinhos? Não. Quando der certinho... Mamãe. Quietinho, filho. Não. Quando der certinho, não sobrou ninguém, consegui formar parzinho com todo mundo, a minha raiz é exata. Eu já sei que ela vai dar certinho. Se sobrar alguém sem a gente juntar no grupinho, ela não vai ser exata, tá? Aí a gente não consegue resolver ela. A gente só consegue simplificar. Mas vamos começar com a exata, ok? A gente começa com essa, já eu vou dar um exemplo de uma que não é exata. Vamos começar com essa, pessoal. Juntei, fatorei,
fatorei, juntei, fiz meus grupinhos de 2 em 2, porque era raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu teria que fazer de 3 em 3, tá? Mas aqui deu. Próximo passo. Escreva a forma fatorada na forma de potência, de acordo com o agrupamento. Como assim, Pro? Gente, tá vendo esses grupinhos que a gente escolheu aqui, ó? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui não tem... Não é como se fosse... se vocês lembram do MMC, esses números são múltiplos, né? A gente vai ter que multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Se eu multiplicar todos eles, vai dar o 144. Mas não é isso que eu quero. Eu quero reescrever o 144 de uma outra forma. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo o primeiro grupinho? Não é 2 vezes 2? O passo a passo ali mandou eu escrever na forma de potência. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Sim ou não? 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Só que eu vou colocar aqui embaixo, ó. 2 ao quadrado vezes. Vai pro próximo grupinho, ó. 2 vezes 2 de novo. 2 ao quadrado. Vezes, próximo grupinho. 3 vezes 3. 3 ao quadrado. E agora tá todo mundo escrito na forma de potência. Agora aqui, ó. Penúltimo passinho aqui. Ó, penúltimo passo. Coloque a forma fatorada dentro da raiz e simplifique. O que é isso, gente? Vou pegar a minha raiz. Deixa eu voltar aqui com a caneta vermelha. Não era a raiz quadrada de 144? Eu vou colocar aqui, ó, raiz. Mas agora eu não vou colocar mais dentro o 144, porque eu não fatorei ele. Eu vou colocar a forma fatorada, ó, que é essa aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá vendo? Se a gente resolve 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado dá 4, vezes 4 vezes 9. Se a gente resolver, a gente volta aqui, pessoal, no 144. É que a gente tá escrevendo o 144 de uma outra maneira. Uma maneira que ajude a gente a resolver essa raiz. Tá? Beleza. Aí tá aqui, ó. Coloque a forma fatorada dentro da raiz. Colocamos. E simplifique. O que é isso? É esse comecinho que a Pro explicou pra vocês, ó. Por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Não cancela o índice com a raiz? Se essa potência cancela, o 2 sai da raiz aqui, ó. Vai dar 2. É isso que eu vou pensar aqui. Ó, esse expoente cancela, esse 2 sai da raiz. Esse expoente aqui também cancela, a base 2 sai da raiz. Vezes. Esse outro expoente também cancela, esse 3 sai da raiz, ó. Quando eu cancelei todo mundo saiu da raiz. Agora eu consigo resolver, é só multiplicar, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3? 12. A raiz de 144 aqui do comecinho, ó. Vai dar 12. Ai, Pro, não entendi o que você fez. Eu só fiz, eu vou fazer mais um já pra você ver, tá? Eu só transformei, ó, por quê? Quanto que é 2 ao quadrado aqui, ó, se a gente for pensar daqui, ó. Quanto que é 2 ao quadrado? Não é 4? Quem que é a raiz de 4? 2. 2 ao quadrado, 4. Quem é a raiz de 4? 2. 3 ao quadrado, 9. Quem que é a raiz de 9? 3. E aí você pega esse 2 vezes 2 vezes 3 e é só multiplicar. Mas é sempre vezes aqui, sim, porque a forma fatorada, ó, ela se multiplica. Então é sempre vezes entre eles, pra gente poder conseguir usar a propriedade. Ok? Vamos fazer mais um? Eu vou pegar mais uma exata, tá? Primeiro, depois a gente vai para uma que não é exata. Deixa eu ver. Deixa eu pensar numa, deixa eu pegar na calculadora. Pior que essa aqui. Eu vou pegar uma simples, deixa eu ver.
Vou pegar essa aqui, ó. Raiz cúbica de 64. Bora fazer? Raiz cúbica de 64. O que a gente faz? A gente pega o 64 e fatora. Vai fazendo divisões com ele. Começamos dividindo por 2. 64 dividido por 2, 32. 32 dá para dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 também dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 também dá para dividir por 2, que dá 4. 4 também dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Certo? Terminei as divisões, agora eu fiquei com, olha, aqui eu tenho os meus números, que foram os divisores, ó. 64 deu para dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. Eu tenho 6 números 2 aqui, ó, se multiplicando. Se eu resolver 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vai dar 64. Não é nossa, filho, é da outra casa. Outra casa? Isso, fica quietinho. Agora, gente, outra parte. Vamos agrupar de acordo com o índice da raiz. Só que agora a gente já tem uma raiz que é cúbica. Raiz cúbica eu vou juntar de 3 em 3. Então, ó, vou formar grupinho de 3. Olha que bonitinho. Formei um grupinho com 3, 2. Outro grupinho com 3, 2. Eu juntei de 3 em 3. Certo? Agora, eu vou escrever eles na forma de potência, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Vezes, porque é sempre vezes entre eles. O outro grupinho. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. 2 aparece 3 vezes, então 2 elevado a 3. Agora, a gente vai pegar aqui, vou copiar a raiz cúbica e vou pegar a forma fatorada e colocar ali dentro, ó, da raiz. O 64 na forma fatorada ficou 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E agora, eu vou para a parte final, simplificar. Simplifique. O que é simplificar? O número que tem a potência igual ao índice da raiz, ó, eu posso cancelar essa potência e esse 2 que é a base sai da raiz. Vezes, ó, próximo 2. Se o expoente for igual ao índice da raiz, eu cancelo a base, ou cancelo o expoente, e o outro 2 que sai da raiz. E aí é só multiplicar, ó. A hora de finalizar, multiplique o que for necessário e fim. Vou multiplicar o necessário, que é o finalzinho. 2 vezes 2? 4. Isso significa que a raiz cúbica de 64 é 4. Viram? Exata, bonitinha, super fácil de fazer. Certo? Se você tiver na dúvida, pode voltar, pode assistir para fazer com calma, tá bom? Ou pode me mandar mensagem também pelo WhatsApp. Tá bom? Pro, fiquei com uma dúvida em tal pedacinho. Pro, não tô entendendo tal pedaço. Manda a dúvida que a Pro ajuda, tá bom? Agora, vamos para uma raiz, ó. Essa aqui, tá vendo que todo mundo formou parzinho? Deu para juntar parzinho com todo mundo? Não sobrou ninguém para fazer o grupinho. Então, ela é exata. Eu vou fazer com vocês agora uma que não é exata. Bora, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Pera aí.
Já sei. Vou fazer essa aqui, ó. Raiz quadrada de 72. Eu já sei que não é exata. Vocês também, né? Não tem nenhum número que ele, vezes ele mesmo, dê 72 na nossa tabuada. Então, eu sei que ela não é exata. Números menores são mais fáceis de ver. Às vezes, os maiores vão dar mais trabalho, tá bom? Como que a gente faz? Começa. Pega o 72, fatora. Pega o 72 e começa a dividir. Deixa eu dar um espacinho maior aqui. 72 começa dividindo por 2, que dá 36. 36 dá para dividir por 2, que dá 18. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Ó, fiz todas as minhas divisões. Meu 72 deu para eu dividir por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 3, depois por 3. Então, eu tenho aqui, ó, na minha vertical, 3 doisinhos e 2 3. Agora eu vou parar, é a hora que eu vou ter que fazer grupinho. Vou ter que agrupar. Aí eu penso, minha raiz é quadrada. Se é raiz quadrada de 72 que eu quero, raiz quadrada 2, né? Eu vou juntar de 2 em 2. Então, eu vou juntar, ó. Primeiro grupinho. Juntei. Esse 2 aqui, eu não posso juntar ele com 3. Eu falei pra vocês, no grupinho, o grupinho tem que ser formado por números iguais. Então, não dá. Vou juntar aqui, ó. Então, deixo aquele 2 lá sozinho e junto 3. Vocês estão vendo que esse 2 sobrou? Quando sobra alguém, significa que a minha raiz não é exata. A gente vai conseguir simplificar ela, mas a gente não consegue resolver, porque ela não dá o número certinho, ok? Agora é a hora de escrever a forma fatorada com as potências. Então, bora lá. Primeiro duplinha aqui, ó. 2 ao quadrado. Vezes. Gente, eu sempre coloco quem deu para formar parzinho primeiro. E no final eu deixo quem sobrou, tá? Então, eu vou pro próximo grupinho. 3 vezes 3. 3 ao quadrado. E aqui no final eu vou colocar esse 2, estão vendo? Que ele sobrou, ó. Então, ele vem aqui sozinho no final. E agora... Para, filha. A gente vai colocar dentro da raiz a forma fatorada. Lembra, a forma fatorada, quem deu para formar parzinho, vai ficar com expoente. Quem não deu, fica sem expoente, sem numerinho aqui em cima. Então, vai ficar a forma fatorada, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Ó, o 2 que sobrou tá aqui, sozinho. E agora a gente vai para a parte final. Qual que é a parte final? Quem tem expoente igual ao índice da raiz, que é quem eu formei o grupinho, eu vou cancelar esse expoente. Ó, eu cancelo esse 2. Deixa eu pegar a caneta vermelha para ficar melhor. Eu cancelei esse expoente. A base 2 saiu da raiz, vezes. Eu cancelei esse expoente. A base 3 saiu da raiz, vezes. Esse aqui não tinha expoente para eu cancelar. Se eu não tinha expoente para cancelar, ele não vai sair da raiz. Ele vai ficar dentro da raiz. Não vou cancelar a raiz dele. Então, tá vendo esse 2? Como ele não cancela, ele fica, ó, dentro da raiz quadrada de 2. Era a raiz quadrada aqui, continua a raiz quadrada aqui. E aí, aqui dá pra multiplicar, ó. 2 vezes 3 dá 6. E esse raiz de 2 eu só copio o meu resultado. Sempre quem sobrar vai ficar dentro da raiz. Ok? Vocês querem mais uma?
Acho que eu vou fazer mais uma que não é exata com vocês. Deixa eu dar mais um espacinho aqui. Prontinho. Vamos fazer mais uma que não é exata? Deixa eu pegar um valor ok para dar para fazer. Aqui. Raiz quadrada. Eu tô na quadrada porque é o mais comum, tá, gente? Raiz quadrada de 96. Bora lá. Vamos pegar o 96, vamos fatorar. Começa dividido por 2. Sempre pelo menor primo possível. 96 dividido por 2 dá 48. 48 dá pra dividir por 2, que dá 24. Por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. E por 3, que dá 1. Terminei de fatorar. Vou fazer grupinho. Como é raiz quadrada, eu vou fazer grupinho de 2 em 2. Então, ó. Vou fazer grupinho aqui. 2 em 2. Mais um grupinho de 2 em 2. Aqui eu não posso formar grupinho. Nem com esse 2, nem com esse 3. Porque eles são diferentes e meu grupinho tem que ser igual. Então, ó. O 2 e o 3, eles sobraram. Se eles sobraram, eu já sei que a minha raiz não é exata. Ok? Então, bora lá. Vamos escrever ela na forma fatorada, então. Ó. Primeiro, quem tem grupinho? 2, primeiro grupinho. 2 ao quadrado. Vezes, é sempre vezes. Segundo grupinho. 2 ao quadrado. E aí, ó, esse 2, esse 3... é um quadrado aqui. Esse 2 e esse 3 que sobrou, fica aqui, ó. Vezes 2, vezes 3. Eles sobraram. Tem gente que prefere já multiplicar direto, ó. Quem sobrou? 2 vezes 3, você poderia colocar 6 aqui já direto, tá? Fica a seu critério. Fica igual. Aí aqui, ó. Raiz de... Pega a turma aqui, ó. Da forma fatorada. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Lembrando que quem sobrou fora do grupinho, se você quiser multiplicar já direto, você já pode, porque vai te facilitar talvez a vida. Igual. Aí agora a gente vai chegar no ponto do cancela, cancela. Cancelei o expoente. Esse 2 saiu da raiz. Cancelei o expoente. Esse 2 saiu da raiz. Aqui não cancelei. Aqui não cancelei. Então, esse 2 vezes 3 fica aqui dentro, ó. Porque eles não saem. Eles não tem como sair. Não tem expoente. E aí, a gente resolve multiplicando, ó. Multiplico aqui fora. 2 vezes 2, 4. Raiz de... Multiplico aqui dentro. 2 vezes 3, 6. Por isso que eu falei, se você quisesse já deixar o 6 direto aqui, em vez de colocar 2 vezes 3, já colocar 6, vocês poderiam. E essa aqui não é resolvida, mas é a forma simplificada da raiz. Ok? E agora, tchucos, nós temos exercícios, essas raízes todas. Mas nada de direto, hein? Eu quero conta em todas elas, obrigatório. Eu quero ver a fatoração, eu quero ver vocês montando os grupinhos, eu quero ver você cancelando o expoente e eu quero ver a resposta final, tá bom? Então aqui é exercício 1 de redação por fatoração, tá bom? Então, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. São 12 raízes aí para serem resolvidas, tá? Aproveitem e façam aí no feriadinho que temos pela frente. Dá para fazer rapidinho, de boa, tá bom? Não usem calculadora. Tá na dúvida? Putz, eu não consigo dividir 216 por 2. Monta a conta. Arma uma divisão. 216, faz a chavinha, põe o 2 lá dentro e divide, tá? Não queria que vocês fizessem calculadora, porque quanto mais vocês usam a calculadora, mais a gente vai perdendo o hábito de fazer a conta rápido de cabeça aí na mão. Tá bom? Então, amores, por hoje é só.
Muitos beijinhos pra vocês e até semana que vem.